Você já se perguntou por que certas pessoas, mesmo silenciosas, parecem carregar consigo uma ameaça invisível? O que há no olhar de alguém que não grita, mas que perturba, como se carregasse em si um sussurro ancestral vindo das cavernas mais profundas do inconsciente? E se o verdadeiro perigo não estivesse nas palavras ditas, mas naquilo que é retido, comprimido, sufocado nas dobras do eu? A mente racional tentará rir, se esquivar. Ela odeia perguntas sem resposta. Mas há algo em você que pressente que a verdadeira ameaça não está lá fora, e sim nas regiões não iluminadas da alma. Vivemos como se o autodomínio fosse sinônimo de sanidade, como se manter tudo sob controle fosse um ato de força, quando, na verdade, pode ser o disfarce mais elegante do colapso. A pessoa mais perigosa, dizia Jung, não é aquela que explode, mas a que nunca permite a si mesma ser tocada pela tempestade interna. Ela sorri, mas o sorriso é vidro. Ela fala, mas as palavras são máscaras. Em seu interior, um acúmulo invisível. Cresce como magma sob a pele. Um arquétipo aprisionado, um complexo não integrado, um grito calado que um dia encontrará uma fissura por onde escapar. E quando escapar, não virá como um desabafo, virá como destino. Toda sombra reprimida é uma dívida que o inconsciente cobra com juros. A pessoa que nunca confronta sua própria dor se torna refém de impulsos que nem reconhece como seus. Quanto mais ela se controla, mais se afasta da própria humanidade. E aos poucos, sem perceber, transforma-se em algo perigoso, uma figura aparentemente funcional, mas espiritualmente estagnada. Alguém que vive fora do tempo interior, onde o passado não é passado, e o futuro não é possibilidade, mas ameaça. Há algo sinistro na rigidez, porque o que não se dobra, quebra, e o que não se quebra, corrompe. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez, sem saber, esteja se tornando essa pessoa. Afinal, o perigo maior não está no outro, mas no reflexo que ele provoca em você. O mundo é espelho, e aqueles que mais nos incomodam são quase sempre portadores dos fragmentos que escondemos de nós mesmos. O irritante é, muitas vezes, o não integrado, o intolerável o que negamos, o perigoso aquilo que carregamos, mas apontamos no outro. A pergunta, então, não é quem é perigoso. A pergunta é, o que em você ainda não foi visto? Porque, talvez, a pessoa mais perigosa que você encontrará não esteja lá fora. Talvez ela viva atrás de seus próprios olhos, vestida com suas boas intenções, sua moral inabalável, sua lucidez superficial. Talvez ela te visite quando tudo está calmo, quando você acredita ter vencido seus monstros. Mas a sombra não quer ser vencida, ela quer ser ouvida. E neste vídeo não traremos respostas, traremos espelhos. Espelhos que tremem, espelhos que sussurram. E se você tiver coragem de olhar fundo, talvez descubra que o verdadeiro perigo sempre foi aquilo que você tentou não sentir. Existe um tipo de silêncio que não acalma, apenas engana. Uma serenidade que não nasce da paz, mas do exílio afetivo. É o tipo de calma que se instala quando já não há espaço para sentir. Quando o caos interno foi tão profundamente sepultado que nem mesmo o corpo se atreve a reagir. Admiramos quem não se abala, quem sorri com constância, quem parece atravessar o mundo sem rachaduras. Mas não percebemos que, muitas vezes, essa firmeza é apenas a rigidez de quem precisou enterrar a própria alma para sobreviver. E o que é enterrado vivo não desaparece, apenas espera. Espera o momento exato para emergir, com a fúria de tudo que foi negado. Jung sabia que não há ameaça maior do que a alma que se descolou de sua própria verdade. Quando alguém se separa de seus afetos, perde o eixo simbólico da realidade interna, e tudo que é excluído volta à cena por vias tortas. Não se trata de maldade, é repetição, é eco. É a infância não dita tentando se resolver no corpo de um adulto blindado. A pessoa que nunca chorou o que precisava chorar começa a rir fora de hora. Aquela que foi ignorada na infância repete a indiferença como modo de sobrevivência. E um dia, sem saber porquê, o amor vira ameaça, a intimidade vira pânico. E o outro, sempre o outro,
vira o espelho de tudo aquilo que ela não suportou integrar. A grande armadilha da repressão não está apenas no que é escondido, mas no que é substituído. O instinto negado dá lugar a uma máscara de perfeição. A dor contida se transmuta em orgulho rígido, em superioridade defensiva, em uma moralidade sem alma. E aos poucos, o ser humano vai se esquecendo de que também é caos, também é erro, também é sombra. Ele se torna ético demais para amar, inteligente demais para se entregar, racional demais para viver. Mas o inconsciente não perdoa esses excessos. Ele espera, silencioso, impessoal, arquetípico. E um dia, quando a estrutura de controle se racha, tudo aquilo que foi negado retorna, não como memória, mas como destino. É nesse ponto que a pessoa mais perigosa começa a emergir. Não aquela que grita, mas a que não sente. Não aquela que se desespera, mas a que se desliga. Ela continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas dentro dela algo se calou de forma irreversível. Uma espécie de pacto com o vazio. Um exílio emocional tão antigo que já não se nota. E isso, paradoxalmente, a torna respeitável, admirada, inofensiva. Até que, num momento qualquer, algo falha. Um olhar, um gesto, um rompimento mínimo que desencadeia o colapso das máscaras. E tudo aquilo que parecia morto reaparece, com fome. Porque o que não foi vivido se vinga. O amor negado se transforma em apego obsessivo. A raiva contida vira sarcasmo corrosivo. O medo escondido se disfarça de controle. E a pessoa, outrora contida, se torna um campo minado de afetos distorcidos. Não por malícia, mas por ignorância do próprio abismo. Ela nunca soube o que fazia com os próprios sentimentos. Aprendeu a vencê-los, a ignorá-los, a domesticá-los, mas sentimentos não aceitam jaulas. E agora, tarde demais, ela percebe que o que tentou controlar por toda a vida é o que passou a controlá-la. Há um tipo de dor que não grita, apenas molda. Molda os gestos, os silêncios, as escolhas que parecem racionais, mas que são apenas reflexos de feridas não cicatrizadas. A pessoa mais perigosa não é aquela que fere intencionalmente, mas a que não sabe que está ferida. Ela se torna hábil em racionalizar tudo. A frieza vira maturidade, o afastamento vira independência, a indiferença vira equilíbrio. Mas sob cada argumento lógico, vive uma criança não ouvida, um corpo que um dia precisou calar o choro para não ser rejeitado. E essa criança esquecida com o tempo aprende a se vingar, não com gritos, mas com ausências. A sombra não se forma a partir do mal, ela nasce da recusa. Tudo que o ego rejeita por não se adequar à imagem idealizada de si mesmo é lançado ao inconsciente, como um exílio simbólico, mas nada que é humano desaparece. A raiva, o desejo, o medo, a inveja continuam vivos, circulando pelas entranhas da alma, esperando uma brecha, um descuido, um sonho. E quando essa brecha surge, o que retorna não é só o sentimento reprimido, é a força arquetípica que ele carrega. A pessoa que se recusou a ser vulnerável se transforma com o tempo em alguém incapaz de amar. E isso para o inconsciente é traição, porque a alma exige inteireza, e aquilo que é excluído retorna com roupagens cada vez mais perigosas. Hoje é um incômodo, amanhã uma compulsão, depois um colapso. Jung via isso com clareza. Quanto mais alguém se afasta da própria sombra, mais ela cresce silenciosa nas costas do eu. E chega um dia em que o indivíduo já não sabe onde termina sua consciência e onde começa seu abismo. Ele se vê dizendo frases que não reconhece, sentindo impulsos que julga alheios, tomando decisões que sabotam o que ele mais queria. Mas a verdade é simples e crua. Não se pode suprimir metade da alma e continuar inteiro. Esse é o perigo invisível, a destruição, que nasce do esquecimento. Não do esquecimento comum, mas daquele que escolhemos praticar todos os dias, quando ignoramos o que sentimos, quando desprezamos os sinais internos, quando fingimos que a dor não tem nome. A pessoa que nunca chorou por si mesma,
Um dia, fará alguém chorar. Não por crueldade, mas por repetição. O inconsciente repete o que não foi compreendido. Ele cria cenas, atrai pessoas, constrói narrativas que se tornam círculos perfeitos de dor não elaborada. E quem não conhece sua própria história, acaba vivendo dentro da história dos próprios traumas. Mas há uma tragédia ainda mais sutil, aquela que se esconde sob a aparência do sucesso. Existem pessoas que nunca falharam, mas que se perderam completamente. Elas cumpriram todos os papéis, receberam todos os aplausos, mas se esqueceram de sentir. E agora vivem como espectros funcionais, figuras respeitáveis que não pertencem nem a si mesmas. São estas as mais perigosas, não porque farão algo terrível, mas porque inspiram outros a seguirem o mesmo caminho. Elas são o modelo social da repressão. E quanto mais são admiradas, mais alimentam o mito de que é possível viver sem alma. Você já percebeu como algumas pessoas brilham demais, mas não emanam calor? Elas entram nos ambientes como faróis, controladas, eficientes, impecáveis, mas há algo nelas que não pulsa, algo que incomoda, sem explicação lógica. Elas não erram, não se alteram, não tropeçam em si mesmas. E isso que à primeira vista parece força, é na verdade um sinal de distanciamento profundo do próprio centro emocional. A ausência de causa aparente não é virtude, é sintoma. Porque a alma viva precisa estremecer, precisa se desorganizar de vez em quando, sangrar de leve, tremer na presença do afeto verdadeiro. Sem isso, não há encontro. Há apenas performance. Jung nos alertou. O que é excessivamente controlado se transforma em ameaça. A rigidez não é sinal de estabilidade, é sinal de medo. Medo de sentir demais. Medo de não suportar o que há por trás da máscara. E assim, aos poucos, a pessoa vai se afastando da própria humanidade. Não chora mais, não se apaixona mais, não se arrisca mais. Ela substitui o instinto pelo cálculo, o impulso pelo protocolo, o coração pela estratégia. E quando olha para os outros, enxerga apenas reflexos do que ela mesma enterrou. Por isso julga tanto, se irrita tanto, exige tanto, porque tudo que ela vê de inaceitável no outro ainda vive, sem nome, dentro dela. A verdadeira violência psíquica nem sempre se expressa em gritos. Muitas vezes ela se manifesta em ausências, em silêncios que punem, em olhares que cortam, em gestos que não acolhem. E o mais perturbador é que essas pessoas geralmente acreditam estar fazendo o certo. Elas foram ensinadas que sentir é fraqueza, que vulnerabilidade é exposição, que falar do que dói é dramatizar. Então constroem fortalezas emocionais com tijolos de racionalidade. E do alto dessas fortalezas, olham o mundo como algo a ser vencido, nunca sentido. Mas a alma não se adapta a castelos. Ela precisa de toques, de quedas, de imperfeição compartilhada. É nesse ponto que a sombra se organiza de forma mais perigosa. Ela deixa de ser uma reação e se torna identidade. A pessoa passa a se orgulhar de sua frieza, a considerar sua distância uma forma de superioridade. Ela diz frases como "não me apego", "não me afeto", "não me entrego", como se isso fosse um mérito e não um sintoma. Mas todo esse distanciamento é apenas um modo de evitar o colapso que viria se ela tivesse que encarar o que foi escondido por tanto tempo. O colapso da criança que nunca foi ouvida, do adolescente que nunca foi abraçado, do adulto que nunca foi de fato amado por ser quem é, e não pelo que representa. A pessoa mais perigosa, então, não é aquela que machuca com intenção. É aquela que se perdeu dentro de si e já não reconhece mais o caminho de volta. Alguém que de tanto negar seus afetos se transformou em uma ausência ambulante, presente no corpo, ausente na alma. Ela não destrói diretamente, ela seca tudo ao redor. Suas relações murcham, seus vínculos adoecem, suas palavras parecem precisas, mas são vazias de alma. E o que é mais trágico, essa pessoa já não sente falta de sentir, já não sofre pela desconexão, porque para ela a ausência virou o novo normal. E nesse ponto ela não é só perigosa,
ela é invisivelmente letal. Mas há um momento, raro, quase sagrado, em que a estrutura começa a falhar. Pequenas fissuras surgem no personagem que foi construído com tanto rigor. Um gesto atravessa a armadura. Um sonho estranho insiste em voltar. Uma memória esquecida se repete como um sussurro. É aí que o inconsciente começa a falar. E não fala com palavras. Fala com símbolos, com repetições, com desconfortos que não têm nome. Aquele que sempre foi racional começa a ter lapsos de sentimento. Aquele que sempre foi estável começa a sentir vertigens. Aquele que sempre foi frio começa, sem querer, a desejar calor. E isso é o início da cura, porque a alma, quando não é ouvida, adoece. Mas quando é ignorada por tempo demais, ela se rebela. E essa rebelião não se parece com caos, se parece com vazio. Nada mais satisfaz, nada mais toca, nada mais tem gosto. A pessoa vive, mas não está viva. Trabalha, convive, produz, mas já não habita seu próprio corpo. O brilho nos olhos virou um simulacro. Os planos futuros são apenas estratégias de fuga. E a dor, embora adormecida, começa a pulsar como uma batida subterrânea que acelera a cada silêncio. É nesse ponto que a pergunta que tanto evitamos começa a emergir. E se eu não sou quem pensei ser? Jung sabia que o verdadeiro enfrentamento com o self não acontece pela vontade consciente. Acontece quando o ego é forçado a se render. Quando as máscaras caem, não porque escolhemos tirá-las, mas porque elas já não colam mais ao rosto. O mais perigoso não é ser fraco, sensível, instável. O mais perigoso é sustentar por anos uma imagem invulnerável. Porque um dia ela racha. E quando isso acontece, todo o universo construído para protegê-la desaba junto. Relações colapsam, identidades se desfazem. A dor se torna insuportável, mas também libertadora. Porque pela primeira vez o verdadeiro eu começa a respirar. Mas a respiração da alma não é suave no início. Ela vem com tremores, com gritos surdos, com confissões que não têm palavras. É o reencontro com os fragmentos abandonados ao longo do caminho. O instinto, a raiva, o choro contido, os amores sufocados, os desejos reprimidos, tudo isso retorna como um exército de verdades indesejadas. E é preciso coragem para não fugir. Coragem para sentar diante do espelho e perguntar: onde eu me perdi? E mais ainda, estou disposto a me reencontrar, mesmo que isso custe a desconstrução de tudo que eu construí? A resposta nunca vem de imediato, mas o silêncio posterior já não é o mesmo. Ele pulsa diferente. No fundo, esse é o maior paradoxo do processo psíquico. Só quem se permite despedaçar pode realmente se integrar. A pessoa mais perigosa, segundo Jung, é aquela que vive sem sombra. Não porque ela seja má, mas porque está incompleta. E o que é incompleto, cedo ou tarde implode. O verdadeiro perigo não está no erro, na dor, na dúvida. O verdadeiro perigo está no entorpecimento, na paz fingida, na constância inabalável. Porque onde não há conflito, não há consciência. E onde não há consciência, não há alma. Só repetição, vazio e esquecimento. E esse talvez seja o destino mais sombrio de todos. Talvez agora você perceba o que sempre esteve sussurrando no fundo do seu silêncio. Aquela sensação de que algo estava fora do lugar, não no mundo, mas em você. Como se partes inteiras da sua história estivessem trancadas em um quarto, sem nome, atrás de uma porta que você evitava olhar. Mas o olhar veio, e com ele a rachadura no espelho que parecia inquebrável. Não é o fim, é o começo da vertigem. Aquele instante em que você entende que o verdadeiro perigo nunca foi. O outro sempre foi o que você deixou de sentir, porque o que chamamos de força pode ser, às vezes, apenas exaustão disfarçada, e o que parece frieza pode ser um trauma que nunca encontrou voz. A máscara que usamos por tanto tempo gruda na pele, mas chega uma hora em que ela pesa mais do que protege. Você começa a se perguntar: quem eu seria sem essa armadura? O que aconteceria se eu me deixasse doer sem vergonha?
E então, pela primeira vez, você não procura mais respostas. Começa a ouvir o eco das perguntas que sempre tentou calar. Você lembra do fogo quieto? Aquele que arde sem mostrar chamas, que aquece o que foi congelado. Ele está aí agora entre as costelas da sua alma. A sombra já não é uma inimiga, é um convite. A ferida já não é falha, é passagem. O corredor escuro se abre, não como ameaça, mas como caminho. E talvez você entenda, ainda que sem palavras, que todo esse mergulho não era sobre mudar, era sobre lembrar. Lembrar-se de si, antes das máscaras, antes da adaptação, antes de esquecer o que era sentir, de verdade. Então não se apresse em sair deste estado. Deixe que ele ecoe, que ele cresça em silêncio. Relembre o que ficou sem nome. Toque mesmo que de leve o que foi evitado. E se algo dentro de você estiver estremecendo agora, saiba, não é fraqueza. É alma acordando. É o self chamando. Porque há uma parte sua que sempre soube, mas que esperava o momento certo para emergir. E se você chegou até aqui, talvez essa parte já tenha começado a falar. Em símbolos, em memórias, em sonhos que ainda não aconteceram. Se este espelho tocou algo que dormia em você, não deixe esse encontro morrer no silêncio. Escreva, compartilhe. Inscreva-se neste espaço como quem retorna a um templo esquecido, não por vaidade, mas por reconhecimento. Há outros como você, caminhando entre sombras e lembranças, buscando o que não sabem nomear. Que este lugar seja o ponto de encontro entre aqueles que ousam ver. Porque aqui não se assiste apenas por curiosidade. Aqui cada vídeo é uma porta, e cada porta uma chance de voltar para si.